Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem em 21 dias e destravar a sua vida. E hoje falaremos sobre como vencer o medo de mudar de carreira. Muitas pessoas estão querendo mudar de carreira, estão infelizes na sua profissão e têm medo de mudar, têm medo de fazer essa transição e essa mudança. E eu vou mostrar para você cinco passos importantíssimos, fundamentais para você controlar esse medo de mudar de carreira, de mudar de profissão e deixar de ser infeliz no que você faz. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode mudá-la. Daqui a pouquinho, então, vamos falar sobre como vencer o medo de mudar de carreira. Deixa eu dar um bom dia para quem já está por aqui. Deixa eu dar um bom dia para Patrícia. Seja muito bem-vinda. Patrícia, integrante da comunidade Coragem. Seja muito bem-vinda. Modas Fashion Lu também por aqui. Sueno por aqui também. Seja muito bem-vindo. Marta Arruda, bom dia. Adamurad também por aqui. A Iris Liroca também por aqui, Marília Fernandes, seja muito bem-vinda, a Elaine Crepaldi também por aqui, a Clenir Mendes, Leves Sabores também por aqui, Silvana Godoy, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda, a Claudina da Conceição também por aqui, Elias Camilo 90, bom dia, a Tutinha 77, bom dia, a Regina, seja muito bem-vinda, Regina, Eunice, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. A Rocha Jesurene também por aqui, bom dia. A Silvana Massoni também chegando por aqui. Vamos falar daqui a pouquinho como vencer o medo de mudar de carreira. Talvez essa live seja para você, essa live talvez fichas caiam para você fazer aí a sua transição de carreira, para você talvez encontrar uma nova carreira, talvez você esteja parada, talvez depois da maternidade, depois de um divórcio, você está sem saber como, encontrar um caminho profissional. Essa live é para você. Mas antes, claro, vamos à reflexão do dia, aquele pensamento que eu sempre trago, que é muito importante para você dar uma olhadinha. Olha só, veja se isso faz sentido. Não desista da pessoa que você quer se tornar. Não desista. E aqui é muito importante você entender uma palavrinha que, se você fizer a blindagem emocional, você vai compreender. Congruência. Escreva aqui, congruência. Essa palavra congruência, ela é fundamental para que a gente seja verdadeiramente feliz. E talvez você hoje não seja, presta atenção, talvez hoje você não seja a pessoa que você gostaria de ser. Você viveu por anos e anos atrás de um personagem, de uma máscara, e isso está pesando. E aos poucos você começou a sentir aquela angústia, você começou a sentir uma certa incongruência entre as suas ações, a sua vida e o que você sente internamente. E é por isso que você precisa buscar a congruência, você precisa buscar ser a pessoa que você nasceu. Porque ao longo da vida, a gente foi se transformando por sobrevivência em um personagem. Talvez você seja a boazinha e isso seja um peso para você. Você talvez seja aquela pessoa que tenha que ser 100% em tudo, que não pode falhar, mas isso também está muito pesado. Comece a compreender que para você ser quem você é de verdade, você vai precisar deixar para trás algumas máscaras e o seu personagem. E claro que isso dá medo, mas eu garanto para você, é libertador. Por isso, não desista da pessoa que você quer se tornar. Não desista. No caminho no caminho você vai encontrar muitas dificuldades. Muitas. É por isso que você precisa ter blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos, para que você resista e não desista, porque o teu ambiente não vai querer que você mude. O ambiente onde você está quer que você continue desse jeito. Só que isso talvez para você não sirva mais.
talvez não sirva mais para quem realmente você quer se tornar. Então, não desista. Não desista. Por você, pela sua felicidade, pelos seus filhos que estão aprendendo com o seu comportamento, com a sua infelicidade, com a sua tristeza, com o seu sofrimento. Não desista de quem você quer se tornar. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Eu vou pedir para você me ajudar. Tem um aviãozinho aqui, clica nele, vai abrir uma janelinha, eu vou fazer junto com você, ó. E aí você manda para algumas pessoas que talvez precisem dessa live. Manda para elas, para que elas possam estar aqui com a gente. Deixa eu dar um bom dia antes da gente começar aqui para falar sobre como vencer o medo de mudança de carreira. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para Rita Ferrari. Bom dia, Rita, seja bem-vinda. A Ju Mambrim também por aqui, bom dia. A Labela Gourmet, seja bem-vinda. Mônica, seja muito bem-vinda, integrante da comunidade Coragem. Seja bem-vinda, Mônica, bom dia. A Joana Perassoli também por aqui. Nome bonito, hein, Joana? Ó, tá vendo essa moça bonitinha aqui, ó? É a Joana também, a minha filha, se chama Joana. A Lenci Amor também por aqui, bom dia. Maristela, bom dia. Delícias da Vodinda, seja muito bem-vinda. Boa, congruência, isso, congruência. Marta Arruda, seja bem-vinda. A Ana Araújo também por aqui. A Naira, a Sandra Cortez, a Sandra Esposito, sejam bem-vindas. Leandro Dias, agora entendi. Leandro Dias, seja bem-vindo. A Drica Mascarenhas também seja bem-vinda, bom dia. A Eliane, Cybernetic Music. A Gisélia, Adriana, seja muito bem-vinda. Dona Lola Brigadeiros, a Mari Zimbardi, oi Mari, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Então, pega papel e caneta porque é a hora de você saber como vencer o medo. Como vencer o medo de mudar de carreira. É sobre isso que a gente começa a falar a partir de agora. E algumas coisas muito importantes para a gente, digamos, equalizar a conversa, para a gente iniciar a conversa. Na fase adulta, a vida profissional, ela ocupa a maior parte do nosso tempo, né? Uma boa parte do nosso tempo. Isso é natural que ela ocupe. E a gente precisa, como ser humano, a gente precisa produzir. A gente precisa entregar algo para o mundo. Isso é da nossa natureza. Quando você não faz nada, né, muita gente às vezes fala na brincadeira, eu não quero mais fazer nada. Isso, na verdade, é um pouquinho de balela. Porque, na verdade, nós queremos sempre produzir. Por quê? Presta atenção agora no que eu vou te falar. Porque nós buscamos, e eu quero que você escreva essa palavra, reconhecimento. Nós buscamos reconhecimento, sempre. Não, Gata, eu não busco reconhecimento. Sim, você busca reconhecimento. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com o instinto de sobrevivência. Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. E ter reconhecimento do seu grupo é fundamental. Por quê? Porque para sobreviver, lá atrás, o nosso ancestral, ele sabia que quando ele estava sozinho, ele se dava mal com o predador. Mas quando em algum momento ele começou a andar em grupo, em bando, ele entendeu, ele poderia sobreviver, ele estava protegido. Por isso que pertencer é muito importante. E o reconhecimento te dá pertencimento. Faz sentido isso para você? O reconhecimento do seu grupo te dá essa segurança de proteção, a segurança de estar num grupo, e isso é um instinto. Isso é instinto, é uma proteção que a sua mente tem para garantir a sua sobrevivência. Tudo bem até aqui? A Claudina, tua filha me lembra uma das minhas netas. Ah, que legal, muito bom. Pertencer é algo que a gente deseja o tempo todo. E o trabalho traz esse reconhecimento. O que você entrega para a sociedade, o que você entrega para as pessoas, isso gera um reconhecimento. Então, a gente passa a maior parte do tempo, na fase adulta, dentro de uma atividade profissional. Só que quando você está numa atividade profissional que não te traz alegria, que não te traz prazer, isso começa a ficar perigoso. Você acaba
se desgastando. Por quê? Porque você precisa gastar muita energia. E aqui, volto a dizer, tudo se trata de sobrevivência para sua mente. Gastar energia para sua mente não é legal, porque para ela, a falta dessa energia pode te levar, por exemplo, à morte. Se aparecer um predador, você não vai ter energia, por exemplo, para correr. Então, o que acontece? Quando você está vivendo numa profissão, numa carreira que você não gosta, ou que você não gosta mais, ou que já deu para você está gastando uma energia excessiva para se manter ali. E isso tem efeitos colaterais, como por exemplo, talvez você não consiga emagrecer. Por quê? Porque a sua vida profissional ela está ruim. Ô Gata, mas qual é a relação do meu emagrecimento com a minha vida profissional? Por conta da energia. Porque como você gasta muita energia para estar naquele trabalho todos os dias, essa energia ela acaba mais rápido. E aí, por exemplo, na hora do almoço, você vai naquele quilão lá do teu trabalho e aí você coloca tudo no prato. Você come mais do que o necessário. E isso, claro, vai gerando o quê? Sobrepeso. Está fazendo sentido isso para você? Percebe que existem efeitos colaterais. Um outro efeito colateral muito comum. Você começa a usar anestésicos mais fortes, como o álcool. O sextou, né, que todo mundo fala, né? Chegou a sexta-feira, sextou. O sextou se torna todos os dias. Segunda-feira é dia de sextou, terça-feira é dia de sextou, quarta-feira é dia de sextou. Por quê? Você precisa aliviar a dor. Tudo se trata de sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Então, existe hoje na tua vida, talvez, como que eu posso dizer? Existe aí uma infelicidade com o que você faz. E aqui você precisa entender que a alegria, presta atenção, é o combustível da ação. Você só vai conseguir, por exemplo, produzir melhor no seu trabalho, você só vai conseguir realizar para valer se você tiver alegria. E quando uma área da sua vida, como a área profissional, está contaminada, ela vai contaminar todas as outras. Imagine um suculento cesto de laranjas. Você tem lá uma cesta de laranjas lindas, maravilhosas, só que lá no fundo tem uma podre. Essa laranja podre, ela vai contaminar as outras. Faz sentido isso para você? Ela acaba contaminando. Então, às vezes, quando a pessoa fala o seguinte para mim, ô Gata, minha vida está uma porcaria. Mas qual área que está ruim? Ah, todas. Será que são todas mesmo? Ou você está tão dentro do problema que você não consegue distinguir? Então, às vezes, a área profissional que está ruim, ela está contaminando, por exemplo, o seu relacionamento. Está contaminando a sua relação com seus filhos. Está contaminando a sua vida financeira, porque você tem que sair, você tem que se anestesiar cada vez mais para poder sobreviver e aguentar essa carreira, essa profissão que você não gosta mais, e isso tem efeitos colaterais. Por isso, entenda uma coisa, uma atividade que você não tem a alegria, você vai gastar muito mais energia, vai ser muito mais custoso, e normalmente você sai, automaticamente a sua mente te joga para um prazer de curto prazo. Tudo bem? E aqui eu quero que você entenda uma outra coisa importante. Talvez, eu não sei quanto tempo você trabalha no que você faz, há quanto tempo você está na mesma empresa, por exemplo, mas guarda essa frase. O tédio leva à infelicidade. O tédio é uma das piores pragas que existem. Aquilo que você faz de maneira repetitiva, sem nenhuma emoção, aquilo que não te traz mais um prazer, aquilo que não tem nenhuma surpresa, é extremamente perigoso. Tira a sua sensibilidade. Então, muitas pessoas estão conformadas nos seus empregos, nos seus trabalhos e nas suas profissões, porque elas têm, escreva aqui, falsa sensação de segurança.
uma falsa sensação de segurança. Ô gata, todo dia 5 cai o meu salário. Tudo bem. Mas será que apenas isso basta? Será que a vida se trata apenas de ter um salário caindo na sua conta no dia 5? Ou você poderia ser alguém muito diferente? Você poderia ter usado melhor os seus talentos. E aqui que eu quero que você entenda. Todos nós nascemos com uma habilidade única. Escreva aqui, habilidade única. Todos nós nascemos com uma habilidade única. Uma habilidade que é a base de outras habilidades, de talentos que você vai aprimorando ao longo da vida. E talvez você não esteja usando a sua habilidade única, porque a habilidade única você usa de uma maneira espontânea, você usa de uma maneira sem travas, você usa de uma maneira feliz, com alegria. A maioria das pessoas, infelizmente, vai morrer sem conhecer a sua habilidade única. Por quê? Porque elas estão dentro dessa falsa sensação de segurança que muitas vezes uma profissão dá, que uma empresa dá. E é uma armadilha, é uma grande armadilha, porque você fica lá anos e anos e anos e anos numa empresa e de repente essa empresa simplesmente olha para você como um número e ela te dispensa. Muitas pessoas que eu conheço nunca se recuperaram, por exemplo, de uma demissão, porque a vida delas era aquela empresa. Elas achavam que a vida era aquilo, que se resumia àquela empresa. E não, o mundo é muito maior do que a empresa, do que a profissão que você tem. Então, eu sei que existe um medo para você mudar de carreira. Existe aí, talvez, algo que você fale o seguinte: ô gata, eu não posso arriscar. E aqui, presta atenção, eu não estou dizendo para você simplesmente queimar a ponte. Simplesmente você dar um salto no escuro. Não. Você precisa, escreva aqui, de preparação. Escreva, preparação. Não existe nenhuma mudança de vida, em qualquer área que seja, sem preparação. Uma mudança sem preparação é um grande risco mesmo de você dar errado, de não acontecer do jeito que você queria. É como você decidir hoje correr uma maratona sem nunca ter treinado, nunca ter amarrado um tênis, nunca ter dado uma volta no seu quarteirão. Não vai, você vai se machucar. Você vai fazer com que o teu corpo se desgaste muito mais. Então não existe nenhuma mudança sem preparação. E para você vencer esse medo de mudar de carreira, você precisa se preparar. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido. A Marta Arruda, isso é válido para outras áreas. Isso é válido para outras áreas da vida, como relacionamento. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente precisa ter alegria, Marta, em qualquer área da vida. Ontem à noite eu falei sobre casamento falido. Aliás, para quem não assistiu, assista depois, porque foi uma boa live. E isso é válido para qualquer área. Se você já acorda, por exemplo, um relacionamento ruim, por exemplo, você já tem lá um relacionamento ruim, o teu dia já não vai ter a mesma potência de agir. E o que é a potência de agir, Marta? A potência de agir é como o motor de um carro. Imagine o motor de um carro. Sem o motor, esse carro não anda. Faz sentido? O motor é que faz você andar. Então, quando você acorda, normalmente você está mais lenta, você, aos poucos você vai acordando, você lava o rosto, escova os dentes, toma um café, e aí o seu dia chega numa potência que é a sua natural. Agora, quando você está triste, quando não tem alegria, a chance dessa potência chegar no seu nível ideal, ela diminui, porque vai ter uma resistência maior. A potência de agir é o motor, mas sem um combustível esse carro não anda. E a alegria é o combustível desse motor. Sem alegria não dá para você ligar esse motor. Faz sentido? A Delícias da Vodinda, há 3 anos deixei um trabalho que me fazia muito mal. Quando falei para o chefe vou embora, a sensação de estar livre me deu a sensação de voar, de estar leve. Sim, e olha só, muitas vezes você cria muitos cenários catastróficos
para chegar a essa conversa que você teve. Então você acha que o chefe vai te detonar, que as pessoas vão te chamar de loucas, e elas vão mesmo. E você cria cenários pessimistas. E depois que você faz aquela ação, você percebe que era muito mais fácil do que você imaginava. Muito mais fácil, muito mais fácil. Tudo bem? A Patrícia, sem preparação não existe mesmo a alegria de fazer nada, sem dúvida nenhuma. A blindagem emocional me deu uma força incrível para acreditar mais em mim. Opa, excelente, excelente. Fico feliz, Patrícia. Excelente. Oi, Ana, vou assistir antes da nossa mentoria. Sim, hoje temos mentoria. Excelente. Bom, agora eu vou mostrar para você 5 passos para você vencer esse medo. E aqui uma coisa importante. O medo é uma emoção. Medo, escreva aqui, o medo é uma emoção para você não esquecer. O medo é uma emoção que te protege. Oi, Cris Marchiori, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Daiane, verdade, vivi isso há pouco tempo. É mesmo, Daiane? Conta mais aqui pra gente, se você puder. O medo é uma emoção. Então, o medo sempre estará com você. Então você vai controlar esse medo. Porque o medo sempre vai aparecer para te proteger. Então, numa transição de carreira, numa mudança, o medo sempre estará com você. O que você precisa é controlar. Você precisa controlar o medo. E aqui, toma muito cuidado, que muitas pessoas dizem o seguinte para você: vai sem medo mesmo. Vai lá e vai sem medo mesmo. Desculpa, vai lá com medo mesmo, né? Elas falam, vai lá com medo mesmo. Essa frase, para mim, ela é incompleta. Você tem que ir com medo mesmo, porque o medo é uma emoção, não tem como você tirar. Mas vá preparada. Vá com medo, mas preparada. Ir com medo sem preparação, você não vai sair do lugar. Você ficará no mesmo lugar. Você ficará estagnada. O medo vai controlar você. Eu preciso ir com medo, mas preparada, porque o medo me protege também. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O medo é uma emoção. E a primeira coisa desses 5 passos que eu vou te mostrar, o primeiro passo é uma autorreflexão, que é: aceite que você pode mudar sim de profissão, que você pode sim mudar de carreira, que você pode sim mudar de empresa. Você precisa aceitar que nada é definitivo. Nada, absolutamente nada é definitivo. A primeira coisa é aceitar que sim, eu tenho o direito de escolher algo diferente para mim. Eu tenho o direito de talvez fazer um caminho diferente, algo que eu nunca fiz. Faz sentido isso para você? Primeira coisa, aceite que você pode mudar. Essa aceitação é o primeiro passo para que você abra uma possibilidade de uma vida diferente. Muitas pessoas estão tão imersas e com tanto medo de fazer essa mudança de carreira que elas acham que não existe um mundo além disso. E depois, quando elas fazem, elas enxergam e falam o seguinte: nossa, o mundo é muito maior do que eu imaginava. Sim, é gigantesco. Existem várias possibilidades. Esse é o primeiro passo. Primeiro, você precisa aceitar que você pode mudar. E dois não, 1,5, que o 2 é outra coisa, que agora me veio aqui na mente que eu quero complementar para dar esse conteúdo para você. Você não precisa acertar de primeira. Gata, mas como assim? Eu vou largar uma carreira sólida, executiva, e como assim eu não vou acertar de primeira? Não coloque essa pressão em cima de você. Porque senão, você não sai do lugar, porque você fica esperando a carreira perfeita, a oportunidade perfeita. Você precisa entender que é um processo de desconstrução e, ao mesmo tempo, um processo de construção. Então, talvez você não acerte de primeira. Talvez você passe por estágios. Talvez agora você se torne alguém que vai atuar numa determinada área e daqui a 1 ano você vai ter mais conhecimentos e aí você vai partir para um outro patamar. Vou contar para você o que ocorreu comigo. Eu
Vim da comunicação, jornalista de formação, eu tinha uma agência de marketing. Em 2014 eu tive um tumor que mudou a minha vida, onde eu fui buscar felicidade e eu tinha muita infelicidade no que eu fazia. A minha carreira já não me trazia alegria. Apesar de ter sido realizado e feliz, eu já não tinha alegria. Comecei a me autoconhecer e me encantei com o desenvolvimento humano. Mas, num primeiro momento, eu comecei a usar os conhecimentos que eu tinha, por exemplo, para dar mentorias de marketing e negócios. Então, foi esse o meu foco por alguns anos. Só que chegou um momento que o que realmente eu queria e o que eu entendi nessa caminhada era fazer o que eu faço hoje. Falar com pessoas, desenvolver pessoas, criar blindagem emocional, atender como hipnoterapeuta. Era isso que estava aqui dentro. Mas esse foi um processo de autoentendimento sobre o que eu queria. Então nada precisa ser definitivo. Agora, o que você precisa? Desse segundo ponto aqui, que é buscar ajuda. Você precisa de ajuda nesse processo. Busque ajuda. Sozinha será muito mais difícil. Tenha um mentor, tenha uma mentora nessa caminhada, porque senão você vai desistir. Você provavelmente desiste, sabe por quê? Porque existem conhecimentos que você não tem. E você tem que ter a humildade de reconhecer isso. E tá tudo bem, você não tem que saber de tudo. Existem conhecimentos que você não tem. Existem caminhos que você não sabe. Então por isso é importante você ter a direção. Você precisa ter organização nas suas ideias. E fundamentalmente, coloca aqui o item 3. Eu acabei, não sei o que aconteceu, não baixou os slides finais aqui. Mas o terceiro item é: tenha uma estratégia. Escreva aqui, estratégia. Esse é o terceiro passo, estratégia. E a ajuda, por exemplo, de um mentor vai te ajudar a criar essa estratégia para você fazer essa mudança. Porque, como eu disse, uma mudança sem preparação é praticamente um salto no escuro e a chance de você se dar bem, ela é pequena. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Kátia Cristina, tudo faz muito sentido. É que te escuto do trabalho e às vezes não dá para interagir. Você é show. Gratidão. Obrigado, Kátia. Mas legal que você está aqui. Muito bom. E que bom que está fazendo sentido para você. A Daiane, aceitei, me planejei, me organizei e fui. Fácil? Não. E também não foi a melhor escolha. Mas estou melhor do que estava e com novos planos. Faltou ajuda e isso me pouparia muitas quedas. Que legal que você trouxe isso aqui, Daiane. Obrigado, viu? Gratidão. Olha só, o que a Daiane falou é uma realidade. Às vezes, sozinha, a gente acha que sozinho a gente vai. Mas, pouparia de muitas quedas. Pouparia você de gastar muita energia, de você gastar tempo, de você gastar dinheiro muitas vezes. Quando eu comecei também a minha transição de carreira, eu confesso para você, eu fui sozinho no começo, porque eu sou meio teimoso. Não, eu vou sozinho, eu consigo. E eu comecei a ficar rodando atrás do meu próprio rabo, até que eu encontrei um mentor. O mentor foi fundamental para mim, porque o mentor, presta atenção, ele não está na emoção que você está vivendo. Por exemplo, se eu desse uma mentoria para a Daiane agora, a Daiane tem a história, ela vai contar as histórias dela com as emoções. Eu vou escutar como um espectador, com racionalidade. Eu não vou entrar na emoção da Daiane. Ou seja, as decisões, as escolhas racionais, elas são melhores do que as emocionais. Então eu vou ter mais capacidade de chegar para a Daiane e falar o seguinte: Daiane, vamos por aqui. Olha aqui as evidências, olha os números. Eu vou falar, vai para a direita, vai para a esquerda. É diferente quando você está na emoção. Quando você está na emoção, você não está vendo nada. E aí a emoção muitas vezes te cega. Faz sentido isso para você? Então, ter uma estratégia é o terceiro passo. Você precisa, principalmente para você que hoje está trabalhando nessa profissão, né? Você não pode simplesmente desligar tudo e do nada começar algo do zero. Você precisa ter planejamento. Você precisa ter essa estratégia para te ajudar, para você não desistir. Tudo bem?
Então falamos, aceite que você pode mudar. 2, busque ajuda. 3, crie uma estratégia. E o 4, escreva aqui, blindagem emocional. Você precisa ter o controle das suas emoções e dos seus pensamentos. Sem blindagem emocional, você vai desistir. Por quê? Porque a sua mente, lembra, ela quer garantir a sua sobrevivência o tempo todo. E ela vai querer que você continue do jeito que está. Por quê? Porque todo esse movimento diferente é um gasto de energia. Imagina, você tem que aprender coisas novas. É gasto de energia. A sua mente, ela não quer isso. Ela quer que você continue do jeito que está. Mas mente, eu estou infeliz. Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Para ela, primeiro é sobrevivência, depois sobrevivência, depois sobrevivência e mais um pouquinho de sobrevivência. A sua felicidade, para sua mente, não faz nenhum sentido. Tudo bem? E a gente precisa entender isso. Por isso que fazer esse movimento novo é um gasto de energia, a sua mente não quer, e aí é por isso que muitas vezes você procrastina. Porque aí é um processo automático, a sua mente, ela te tira muitas vezes, ela te joga ali um prazer de curto prazo. Eu tenho Netflix aqui, vamos assistir o Friends pela 49ª vez, você já assistiu 48 vezes, assiste mais uma. E aí você fica lá maratonando algo que você já viu. E você não age. Sem ação não há transformação. Sem ação não há como você transformar absolutamente nada. Então, ter blindagem emocional é para você controlar esses pensamentos enfraquecedores que vão aparecer. Não se iluda achando que um pensamento enfraquecedor não vai aparecer. O pensamento, por exemplo, de que você não é capaz, de que você não é bom o suficiente, de que isso é uma loucura. Esses pensamentos vão aparecer. E é por isso que você precisa ter a blindagem emocional. Porque aí eu controlo o pensamento. Eu não preciso pensar nisso agora. Eu não quero pensar nisso agora. Eu preciso me fortalecer emocionalmente. Faz sentido isso para você? Blindagem emocional é o 4º item para você controlar o medo de mudar de carreira. Vamos para o 5º agora. Escreva aqui, ambiente. Você precisa de um ambiente fortalecedor. Por quê? Porque você, no momento que você decidir fazer a sua mudança de carreira, principalmente para quem tem lá aquelas profissões tradicionais e que são sonhadas, né? Porque a mamãe queria que você fosse médica, a mamãe queria que você fosse dentista, advogada, a mamãe queria que você, né, fosse professora, a mamãe e o papai, né? Eu tô falando mamãe, mas a mamãe e o papai, aquela pressão da família muitas vezes. Fazer essa mudança para essas pessoas é como se você estivesse ofendendo elas. É como se você estivesse rasgando todos os laços que você tem com essas pessoas. E não é nada disso, é a sua busca por felicidade. Mas essas pessoas acreditam que no momento que você decide deixar para trás aquilo que elas influenciaram na sua escolha, é como se você estivesse ofendendo cada uma delas. E é por isso que o ambiente nesse momento ele se torna extremamente tóxico, porque as pessoas vão fazer de tudo para você desistir, para você mudar de ideia, para você continuar do jeito que está. É aquele velho conto de continua aí no teu emprego até você se aposentar, aí depois você faz o que você quer. Depois você vai fazer o que você gosta. Porque esse conto já contaram para você lá atrás, para muitas pessoas. Olha, quando você crescer, depois que você ficar adulto, aí sim você vai fazer o que você gosta. Primeiro, faz aqui. Entra nessa profissão, entra, por exemplo, num serviço público, que é estabilidade. Só que isso te trouxe infelicidade. E tá tudo bem você encerrar uma história. Eu disse para você, eu sou jornalista de formação. E ao contrário, talvez, de muitas pessoas, eu decidi encerrar a minha carreira como jornalista, não porque eu não gostava, pelo contrário, eu amei cada momento que eu tive no jornalismo. Não todos, mas eu amei assim a maior parte. Eu trabalhei nos lugares que eu queria. O meu sonho, por exemplo, era trabalhar numa revista chamada Placar, que foi a revista da minha infância.
E eu trabalhei lá, eu consegui fazer isso. Ou seja, eu realizei muitos sonhos que eu tinha. Só que chegou um momento que aquela profissão já não me atendia mais, não tinha alegria na minha vida. E aí eu comecei a exagerar no álcool, a exagerar na comida, porque aquela profissão ela estava me trazendo muita dor, muita infelicidade. E sair de uma posição como eu estava no jornalismo, eu estava em posições hierárquicas muito altas. Então, tomar aquela decisão não foi fácil. E o ambiente foi contrário. O ambiente, claro, falou, não, você está maluco. Como assim você vai largar o certo pelo duvidoso? Pior ainda quando eu decidi fazer isso com a agência. A agência, ela era altamente lucrativa. Uma loucura o que eu fiz para muitas pessoas. Mas não, eu fui buscar a minha verdade. Eu fui buscar o que realmente aquecia o meu coração. Então entenda que o ambiente vai fazer de tudo para você desistir. E é por isso que você precisa de um ambiente fortalecedor. Você precisa estar ao lado de pessoas que estejam vivendo a mesma situação que você hoje. Pessoas que querem também fazer essa transição de carreira. Pessoas que estão com medo também dessa transição de carreira. Mas todo mundo se preparando. Por exemplo, a comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que eu acompanho depois da blindagem emocional, esse é um grupo fortalecedor. Esse é um grupo onde as pessoas estão, digamos, na mesma página. As pessoas, muitas estão vivendo transição de carreira. Muitas pessoas decidiram fazer uma mudança na sua história. E o ambiente fortalece. Porque ninguém ali vai ser julgado ou julgada. Faz sentido isso para você? Então, tenha um ambiente fortalecedor. Por quê? Porque o ambiente, digamos, natural, ele vai te enfraquecer. Esse ambiente não quer a sua mudança. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você, se você compreendeu esses 5 passos. A Mônica, eu tinha pensamentos acelerados. Depois da blindagem emocional, muitas coisas mudaram. Excelente. Por que, Mônica, mudou? Porque quando você entende as emoções e quando você entende que você tem o poder de controlar a sua mente, que você tem o poder de simplesmente paralisar um pensamento, tirar esse pensamento enfraquecedor da sua frente, a tua vida volta para as tuas mãos. Parabéns, viu, Mônica? Oi, Jorge, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vindo. Bom dia, Dinair, Cristina Nakata, seja bem-vinda, integrante da comunidade Coragem também. A Fernanda Pacheco, oi, Fernanda, seja bem-vinda. Joana Mitchells também por aqui, o Joelton, excelente. Para a gente terminar, eu quero que você entenda que vai dar medo, sem dúvida nenhuma, essa mudança de carreira. Mas, como a gente falou ontem de manhã, memento mori. Lembre-se que você é mortal. Lembre-se que um dia você vai morrer. E uma vida sem alegria, ela acelera esse processo. Com alegria, você consegue prolongar isso. Você consegue prolongar. Apesar da incerteza sobre o dia seguinte, mas você consegue prolongar. O problema é você continuar vivendo sem alegria, contaminando outras áreas e se sentindo incapaz. Você precisa se sentir capaz para produzir. Lembra? Pertencimento. Você precisa do reconhecimento das pessoas. E esse reconhecimento ele vem através do trabalho, ele vem através da sua profissão. Então, você precisa ter a estratégia, você precisa ter a direção, a organização, você precisa ter um mentor que possa te orientar e, fundamentalmente, ter blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos, senão você desiste. E aí não desista, porque eu tenho certeza que você tem algo muito grande para oferecer para as pessoas. Você tem conhecimentos que as pessoas não têm. Você tem experiências de vida que nem todas as pessoas têm. E quando você consegue olhar para isso de coração aberto, você cria uma nova carreira, você cria um novo negócio,
você consegue verdadeiramente ser feliz. A alegria, ela está no presente, em cada passo que você dá. Quando você acorda sem essa alegria de trabalhar, de criar uma profissão, de produzir, o teu dia ele vai ficar muito pior. Para mim, assim, desde que eu fiz essa minha última transição de carreira, todos os dias, apesar das circunstâncias, em alguns momentos, né, altos e baixos, como na vida de qualquer pessoa, mas a minha conta emocional ela é extremamente positiva. Porque para mim, estar aqui com você é uma alegria, não é um fardo, eu não estou aqui arrastado. Eu estou aqui porque eu quero ficar falando, porque eu quero realmente fazer você refletir. Eu quero fazer você, por exemplo, ir para a blindagem emocional, que é o meu programa de 21 dias. Por quê? Porque a blindagem emocional pode te ajudar nesse processo de preparação. Tudo bem? Faz sentido? Bom, à noite, 21h07, teremos, claro, live da blindagem emocional e falaremos disso, ó. Merecimento. Será que você conhece o seu valor? Será que você sabe exatamente o teu valor? A gente vai falar sobre merecimento na live das 21h07, tá bom? Uma linda quarta-feira para você e a gente se fala, tá bom? Um grande abraço!